Fórum Brasileiro de Segurança Pública e o Instituto Datafolha divulgaram nesta segunda-feira uma pesquisa que revela um quadro de agravamento da violência de gênero no país. Gente, para se ter ideia de quão preocupante, né, esse cenário, no ano passado, 37,5% das brasileiras com 16 anos ou mais relataram ter vivenciado ao menos uma situação de violência. Pense bem, o número representa 1/3 da população brasileira. O índice é 8% maior em relação a 2023 e o maior já verificado desde o ano de 2017, um crescimento de 8 pontos, né, em relação a 2023. Então, essa pesquisa, esses dados que chamam a atenção nesse dia de hoje, Letícia. O caso Vitória é um exemplo desse cenário de violência, um crime que chocou todo o país. A jovem Vitória Regina de Souza, de 17 anos, foi encontrada morta em uma área de Cajamar, na Grande São Paulo, na última quarta-feira, com 3 facadas e tinha sinais de tortura. A polícia investiga o caso. Nós vamos saber mais sobre esse caso nesse vídeo de narração do Matheus Bongiovanni. A menina Vitória Regina de Souza, de 17 anos, foi encontrada sem vida em uma região de mata fechada em Cajamar, na Grande São Paulo. A polícia informou que a motivação do crime provavelmente foi ciúmes de um ex-namorado dela. Relembre os detalhes desse caso na linha do tempo. No dia 26 de fevereiro, Vitória deixou o restaurante onde trabalhava às 23 horas e seguiu até o ponto de ônibus. Por volta das 23h53, ela enviou mensagens a uma amiga contando que 2 homens a seguiram até o ponto e disse que estava com medo. Durante a viagem, Vitória relatou que um dos homens chegou a embarcar com ela, mas desceu pouco depois. Ao chegar em seu destino, ela notou que estava sendo seguida por 4 homens em um carro. Pouco depois, por volta de meia-noite, ela enviou uma última mensagem para a amiga, dizendo que os homens tinham sumido, mas em seguida disse que eles estavam se aproximando e então parou de responder. No dia 27 de fevereiro, as autoridades estaduais e de Cajamar, com o apoio dos moradores, intensificaram as buscas na região onde ela foi vista pela última vez. Em 5 de março, depois de uma semana de procura, o corpo de Vitória foi encontrado em avançado estado de decomposição em um sítio de Cajamar, apresentando sinais de agressão. No dia 6 de março, a polícia decretou a prisão temporária do ex-namorado dela. Segundo o delegado, havia uma suspeita de que ele saberia que o crime seria executado, mas sem participar diretamente. No dia 7 de março, a polícia informou uma das principais linhas de investigação do caso, de que um homem chamado Daniel teria um relacionamento amoroso com o ex-namorado da vítima e teria agido motivado por ciúmes de Vitória. Para ficar por dentro dos desdobramentos desse caso, se inscreve no canal e acompanhe o portal e as redes sociais de O Tempo. E outros crimes, gente, marcam, né, o mês das mulheres. O repórter de cidades aqui de O Tempo, Vitor Fornes, está conosco, acompanha alguns deles e está aqui com a gente para contar, né, sobre alguns casos, algumas situações. Vitor, seja bem-vindo, viu? Muito obrigado, Adriana. Boa noite para você, para Larissa, para Letícia e para todos que nos acompanham. Olha só, Adriana, um desses casos foi registrado justamente no Dia Internacional da Mulher. Fato esse aqui na cidade de Ibirité, na região metropolitana de Belo Horizonte. Olha só, Adriana, a oficial de justiça Maria Sueli Sobrinho, ela foi violentamente agredida enquanto entregava um mandado judicial. Esse fato no último sábado. Como eu bem disse, no dia que a gente celebrou o Dia Internacional da Mulher. A vítima relatou, procurou a delegacia, Adriana, e disse que estava exercendo, né, o trabalho dela quando foi violentamente agredida com socos. Isso porque um sargento da Polícia Militar teria ficado, digamos assim, revoltado com o ofício sendo exercido pelo oficial de justiça que estava levando o mandado para o enteado dele. Esse fato foi registrado aqui na Delegacia de Polícia Civil de Minas Gerais e aí ele está sendo investigado, o inquérito está em andamento. Este sargento da Polícia Militar, Adriana, ele já teve até mesmo a prisão convertida para preventiva pela Justiça Militar de Minas Gerais. Só que, infelizmente, Adriana, os casos de violência contra as mulheres não pararam por aqui. Um outro fato que
gerou bastante comoção, ainda tem gerado aqui em Minas Gerais, mais precisamente na região do Rio Doce, é com relação à morte de Yara Caroline, uma criança, Adriana, de 10 anos. Essa menina, ela foi morta na terça-feira de carnaval por um homem de 56 anos que é conhecido da família da vítima. Essa garota, ela foi coagida para comer uma pizza, foi convidada para comer uma pizza pelo suspeito. Ela foi levada para a casa deste homem e por lá esse homem tentou manter relações sexuais com ela. Diante da negativa da criança, o que ele fez? Ele confessou para a polícia que a esganou e após matar a criança, ele enrolou o corpo dela em um lençol, descartou esse corpo, fez a desova do corpo próximo a uma região de cachoeira. O corpo da criancinha, Adriana, foi localizado nesse último sábado, a cerca de 80 quilômetros do município de Água Nova, onde a criança residia com a família. Este homem foi preso, ele é servidor público da prefeitura local. Ele usou, Adriana, os veículos da prefeitura para a prática do crime. Em um sandeiro, ele pegou a criança e levou até a casa dele, e em um veículo Onix ele colocou o corpo no porta-malas. Ele está preso, o caso também está sendo investigado e agora a polícia está fazendo todos os exames para tentar identificar se essa criança, Yara Caroline, de 10 anos, foi violentada sexualmente. No depoimento, este homem de 56 anos disse que não abusou sexualmente da menina, mas que a matou pelo fato de temer ser denunciado e ser taxado como um estuprador. A gente segue acompanhando todos os detalhes, o nosso espectador acompanha em otempo.com.br. Adriana. Vitor, obrigada, viu, pela participação. A gente segue aqui acompanhando, né, e discutindo a questão relacionada à violência contra a mulher. Esses casos, né, relatados e trazidos pelo Vitor, são casos que ganham notoriedade, mas nesse momento em que a gente está discutindo, né, essa questão, há mulheres sendo vítimas nesse momento de agressão, há crianças, meninas sendo vítimas também de agressão, jovens. Então a gente precisa focar naqueles casos também que não ganham visibilidade. A violência, né, que acontece dentro de casa, que muitas vezes é silenciosa, que acontece por forma de uma ameaça ou até mesmo uma frase que atinge a mulher de forma psicológica. Então tudo isso, né, se refere ou simboliza a agressão. Vamos a alguns dados da pesquisa do Fórum de Segurança Pública. A gente tem aqui alguns detalhes. 21,4 milhões de mulheres, né, 37,5% das mulheres sofreram algum tipo de violência ou agressão em 2024. A maior parte vítimas de ofensas verbais, agressão física, o stalking, né, que é aquela perseguição, ofensas sexuais e também a divulgação de fotos ou vídeos íntimos na internet. Nós temos também outras informações relacionadas a essa pesquisa do Fórum de Segurança Pública junto com o Datafolha, que traz os principais autores da violência. Pai e mãe, né, 5,2%, tem os amigos, o ex-parceiro íntimo e também o parceiro íntimo, que é o principal autor da violência. Onde ocorreu a violência? Principalmente dentro de casa. E ali uma informação de que a ONU alerta que os direitos das mulheres retrocederam em 1 a cada 4 países. A gente muda agora de tela e traz também o perfil das mulheres vítimas, principalmente as mulheres negras, depois as brancas, as amarelas e as indígenas. E principalmente as vítimas ficam ali entre a idade de 25 a 34 anos. Então a gente traz um perfil e traz alguns dados, né, desse levantamento do Fórum de Segurança Pública, que dá para a gente perceber como que a gente precisa evoluir, como que a gente precisa avançar, principalmente no que diz respeito aos direitos das mulheres, né, Letícia?
Sobre o assunto, a gente conversa agora com a advogada e diretora de políticas para as mulheres de BH, Isabela Petersoli. Boa noite, Isabela. Muito bem-vinda aqui com a gente. Eu queria já começar te perguntando, diante desse cenário, né, que a Adriana mostrou que agora que ele vai para todas as faixas etárias, essa violência em Belo Horizonte. Qual que é esse cenário? Em Belo Horizonte, esse cenário se repete, infelizmente. A gente vê que as mulheres negras, a grande maioria, né, vítimas de violência. A gente até pode atribuir isso à questão socioeconômica. Então, existe uma vulnerabilidade por ser mulher, mas existe também a vulnerabilidade racial, a vulnerabilidade social e econômica. Isso é um indicativo de atenção que a gente deve ter. Então, quanto mais vulnerável tiver aquela mulher, infelizmente, ela vai estar mais sujeita a ser uma vítima de violência, por exemplo. Agora é impressionante, Isabela Petersoli, ela que está aqui com a gente, e agradecendo, tá, Isabela, mais uma vez por participar aqui conosco e esclarecer, né, trazer para a gente também informações úteis, porque as pessoas que estão nos acompanhando, pode ser que conheçam alguém que esteja sendo vítima de violência ou a própria pessoa que esteja assistindo e vê nesse nosso, aqui nesse nosso programa, nesse nosso jornal, nesse nosso encontro, né, uma forma também e uma alternativa de perceber a situação de violência e de criar coragem de denunciar, porque é necessário também esses dois movimentos, né? Não, eu que agradeço, gente, pelo convite. Vou dizer que é um prazer estar aqui com vocês debatendo essa pauta, mas assim, a gente espera que daqui a uns anos, no mês da mulher, a gente possa estar falando de outras coisas e não somente sobre a violência, sobre a alta da violência, que é crescente. Enquanto diretora de políticas aqui da cidade de Belo Horizonte, para todas as mulheres aqui da nossa cidade, falo até para as mulheres do interior também, ou de outras cidades, procurem o centro de referência especializado em atendimento às mulheres da sua cidade. Gente, aqui em BH a gente tem o Bem-vinda, que fica ali no Santa Teresa, pertinho da Contorno, pertinho da Andradas. Se você conhecer alguma mulher, ou se você se perceber mesmo que ali o relacionamento não está legal, que as brigas são excessivas, que são muitos xingamentos, humilhações constantes, se você está sentindo que as coisas não andam bem e quer procurar ajuda, lá no Bem-vinda, gente, a gente não precisa de agendar horário, então o dia que você puder, durante o horário comercial, quiser passar lá, você vai ser atendida por uma psicóloga ou assistente social especialista nessa temática de violência contra as mulheres. E a partir daí, a gente consegue dar todo o suporte que essa mulher precisa. Vamos supor que ela precisa de abrigamento, é uma mulher que já foi ameaçada de morte várias vezes, a violência já chegou na violência física, né? É um indicativo, inclusive, de que a violência ela é gradual, ela só piora. Ela nunca, né? As mulheres têm a expectativa ali de que ele vai melhorar, de que foi um fato isolado, mas enfim, infelizmente a violência ela vem escalada e a gente não precisa esperar chegar à violência física, mas se for uma mulher que está sendo ameaçada de morte, se precisa de um abrigamento, por exemplo, se é uma mulher que está com crianças, então a gente lá, a partir do Bem-vinda, consegue dar todo o suporte, o auxílio transporte mulher, por exemplo, para aquela mulher que tem tamanha vulnerabilidade que não tem o dinheiro, às vezes, para poder ir até a delegacia de polícia registrar a denúncia. Procurem o centro de referência especializado aqui em BH, procurem o Bem-vinda, que vocês serão atendidas por profissionais acolhedores e especialistas nessa temática. A gente vê os órgãos todos aí também, tem o Estado de Minas Gerais, os outros municípios, todo mundo se mobilizando, Defensoria Pública, Ministério Público, para que a gente não tenha mais uma vida ceifada. Gente, é muito triste ver quando a violência vem escalada e acaba chegando no feminicídio, por exemplo. A gente não precisa suportar tudo isso sozinhas, procurem ajuda.
Isabela, eu queria, você citava mais cedo a questão social, né? E eu queria saber, e a gente, aliás, né, a gente percebe que é um grande desafio fazer essas informações chegarem nas mulheres mais pobres, enfim, queria saber como buscar uma solução ou um caminho para enfrentar esse desafio, ou seja, que essa informação de que se trata de uma violência, aquilo que a mulher está sofrendo, que ela precisa pedir ajuda, pedir apoio, precisa ir atrás, de repente, de uma medida protetiva, para não achar, que é normal, que ela tem que aguentar aquela situação ali, ou às vezes não vai denunciar por medo de alguma represália por parte do companheiro, de um ex-companheiro, ou mesmo algum outro homem ali do círculo de convivência dela. Não, inclusive, eu estava até olhando aqui de novo os dados do Fórum de Segurança Pública. A gente vê na pesquisa que a maioria das violências foram testemunhadas por alguém. E quem seria esse alguém? Um parente? Um amigo? Enfim, quando a gente está de fora, observando uma mulher em situação de violência, gente, para a gente é muito mais fácil perceber que é violência. Quando a gente está inserido nesse relacionamento, é muito difícil perceber por diversos fatores. E é por isso que a gente não pode julgar jamais. Falar que está ali porque quer, que é uma mulher que gosta de apanhar. Mulher nenhuma gosta de apanhar. Mas existe mulher fragilizada o suficiente, fraca, porque não é fácil sofrer a violência ali todos os dias, ainda que psicológica, ainda que moral. Não é fácil, vai te destruindo aos poucos, mas você muitas vezes não tem força para poder reagir. Então, essa rede de apoio é extremamente importante. Se você é familiar, se você é amigo de alguma mulher que está passando por isso, senta, conversa com paciência, porque para ela identificar e para ela conseguir sair sozinha é muito mais difícil. Quando a gente fala dessas mulheres em situação de vulnerabilidade, o que a gente precisa entender? É muito mais difícil para que essa mulher tenha acesso à educação, para que ela compreenda as formas de violência. Saiu uma pesquisa recentemente que aponta que, não sei se 60% ou 70% das mulheres brasileiras não têm conhecimento ao que diz de fato a Lei Maria da Penha. Então, essas mulheres, por exemplo, não têm conhecimento de que um xingamento, uma ameaça, um ato de violência psicológica é o suficiente para ela ir até a delegacia e ter o direito à medida protetiva. Então, a gente enfrenta essa questão da efetividade da comunicação, que são informações que precisam chegar até as mulheres, e a gente enfrenta a dificuldade quando são mulheres em situação de vulnerabilidade social. Qual que é a solução que a gente busca encontrar, né? Porque, assim, acho que a gente nunca vai estar num estado perfeito. Enquanto tiver mulher morrendo, a gente vai ter que trabalhar. A gente tem pessoas que estão na ponta, então naquela comunidade a gente tem um posto de saúde, a gente tem um CRAS, a gente precisa de profissionais capacitados, especializados ali. Por quê? Porque essa mulher não vai identificar a violência. Mas se ela conta social, por exemplo, ou para a enfermeira do posto de saúde, que ela chegou atrasada na consulta porque o marido estava brigando em casa, porque o marido não deixou, porque o marido desconfiou aonde que ela estava indo, e ela teve que comprovar que tinha uma consulta agendada para ele permitir com que ela saísse de casa, por exemplo, e esse agente capacitado que vai estar lá na ponta, no posto de saúde ou no CRAS, encaminhar essa mulher para os órgãos responsáveis, a gente já vai ter aí grande parte do caminho andado, que não seja esperar que essa mulher, por conta própria, busque ajuda nos órgãos especializados, que são distantes da casa dela, inclusive. Doutora, a gente viu, né, a gente vê nos dados da pesquisa, principalmente que grande parte, né, dessa violência vem ali do ciclo familiar. Como a senhora já até chegou a falar um pouco do conhecimento, mas como romper esse ciclo de violência? São vários fatores, sabe? Vários fatores que, inclusive, fazem com que essa mulher permaneça nesse ciclo de violência. Então, quando a gente os números de violência sempre aumentando a cada pesquisa, né, anual que sai, a cada uma que é divulgada, a gente vê que está aumentando, a gente percebe, gente, que se trata de um comportamento culturalmente aceito na sociedade. Então, assim, é normal, né, entre
mil aspas aí, mas está no imaginário popular, de que é normal ali um pai, um irmão, educar, né, aquela mulher, aquela irmã, aquela esposa que está ali, porque se trata às vezes ali de uma propriedade deles, né? O marido, então, permitir ou não permitir ditar ali a respeito do comportamento em casa dessa mulher, está ali no imaginário, na cultura. Então, assim, quando que a gente vai conseguir, de fato, reduzir esses números e obter sucesso assim, na redução, de fato, do número de denúncias, do número de feminicídios, é quando a gente conseguir mudar culturalmente. Como é que se muda uma cultura? Através da educação, do investimento em educação. Então, campanhas, eu acredito que a gente já faz, igual eu falei com vocês, né, diversos órgãos, você vê no carnaval agora, polícia, Guarda Municipal, Ministério Público, Defensoria, todo mundo empenhado nas campanhas, né, do não é não, Agosto Lilás, agora mês de março também a gente vê muito disso, mas de fato a mudança na educação e desde a educação de base é algo que eu acredito, porque o que a gente vê é o machismo ser perpetuado de gerações a gerações. Com as nossas mães foi um pouco diferente, com as nossas avós foi um pouco pior, mas ele ainda vem acontecendo e os números são altíssimos. Doutora Isabela, para a gente caminhar aqui já para o finalzinho da nossa entrevista, eu queria falar também sobre a violência política. A gente está falando aqui sobre a violência, né, caracterizada pela agressão e muitas outras formas, mas existe também essa forma velada da violência política, ou não tão velada assim. Agora há pouco a gente acompanhou o discurso da ministra, ou ex-ministra da Saúde, Nízia Trindade, né, que passou por um momento, o que a gente fala no jargão político, de fritura, para que ela pudesse dar lugar a outro ministro, né, com uma postura mais firme, como o presidente Lula precisa nesse momento. Mas aqui eu não quero falar sobre a questão política, eu quero falar sobre a situação da ministra Nízia, em que ela aproveita esse momento de hoje para falar sobre misoginia, sobre ressaltando a carreira dela, mas falando também que diante de tudo que ela já fez, o que ela já tem, ou que ela conquistou, ainda há espaço para esse discurso de misoginia. Eu queria uma análise sua a respeito disso. É lamentável. Lamentável porque a gente observa que mulheres nos espaços de poder estão sujeitos a esse tipo de comportamento, né? Vamos falar aí, mais um retrato do machismo também. Violência política é escancarada quando a gente vê pesquisa, como que as mulheres que ocupam cargos, né, na política hoje são intituladas, né, isso, sim, comentários na internet, então, por exemplo, elas são chamadas de feias, de velhas, de gordas, e quando a gente compara esses indicativos de xingamento com os homens, aí a gente vê críticas em relação ao trabalho deles, em relação a algo que eles fizeram naquele cargo, por exemplo. Então, assim, a gente fica assustada, porém não surpresa, e acredito que a gente ainda vai enfrentar aí longos caminhos para que a gente consiga chegar num estado de equidade de verdade. Então, infelizmente, assim, é triste, mas não me surpreende ver o que passa uma ministra e, de fato, que muitas de nós somos colocadas ali para cumprir lá tem mulher. Ali tem mulher, então, que legal. Mas na hora de dar lugar a um homem, né, ou de estar em salas de reunião onde não temos caneta na mão, por exemplo, isso acontece muito abertamente. Então, nessa seara ainda vamos enfrentar um longo percalço, um longo caminho pela frente, acredito eu. Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui. A gente espera você mais vezes aqui. Muito obrigada, meninas. Bom trabalho. Obrigada, doutora. Eu acho importante a gente esclarecer uma questão, principalmente sobre esse caso Vitória, que a gente falou um pouco mais cedo, porque hoje, ali nas redes sociais, falou muito sobre uma suposta participação ali do pai. E agora, no início da noite, a polícia falou que descarta o envolvimento do pai na investigação e fechou ali nos 3 suspeitos, porque tinha ali uma linha de investigação de que o pai da Vitória poderia estar envolvido ali no crime, porque
não teria demonstrado emoção, mas o delegado responsável pelo caso já descartou essa participação aí do pai e fechou em 3 suspeitos. Acho que é importante fazer isso porque esse foi um bombom, né, nas redes sociais, viralizou essa suposta participação do pai. E é importante, gente. Oi, Lari, não, pode falar, seguir, querida. Dri. Era só para destacar a importância mesmo desse apontamento feito pela Letícia, né? Porque realmente isso tomou conta aí das notícias nessa tarde e os esclarecimentos, quando se trata de um caso assim, né, são muito importantes, né, gente? E principalmente relacionado ao pai, né? Então a gente precisa também deixar isso muito claro. Gente, caminhando aqui para o finalzinho já do nosso programa, mas eu acho que vale a pena a gente falar, né, um pouco mais sobre esse lugar, principalmente porque a gente está aqui entre mulheres e eu acho que foi um ótimo exemplo, né? É um ótimo exemplo para a gente ilustrar, né, como que as mulheres, a gente precisa conquistar ainda muitos dos nossos sonhos. Aqui estamos nós, né, caminhando nessa tentativa de realizar os nossos sonhos, de fazer uma caminhada bonita, de mostrar, né, o que a gente pensa, e aqui a gente tem essa possibilidade também de trazer as nossas opiniões, sermos ouvidas. Então, só reforçar o orgulho, né, de ter aqui junto comigo também 2 mulheres, a Isabela, que acabou também de falar conosco, de certa forma essa sororidade, né, a gente entender o que a outra sente, para que a gente possa também lutar junto com ela para fazer algo diferente, para que a gente, eu, Larissa, que somos mães, né, de um garotinho, possamos criar também e fazer com que eles sejam bons homens, né, bons companheiros, bons amigos. Esse é o nosso papel também de mães. Então, temos uma responsabilidade muito grande nessa criação, nessa tarefa de educação e também como jornalistas, né, de tornar público toda essa situação pela qual passa a mulher, né, ou muitas mulheres hoje em dia. Como eu disse, nesse momento que a gente está conversando, existem situações de violência ocorrendo e a gente não pode deixar. E se você está ouvindo alguma coisa, se você está sabendo de alguma coisa, você precisa denunciar. E se você é vítima de algum tipo de violência, que você possa também se fortalecer, procurar ajuda e você possa ter a certeza e a confiança de que você consegue seguir, né, o seu caminho sem depender de um homem. A gente sempre foi criada, né, nessa percepção de que a gente precisa de um homem para seguir a vida. Muitas mulheres dependem financeiramente de um homem ou do marido e por isso não o deixam quando são vítimas de violência. Mas é preciso repensar. É preciso parar, né, para valorizar o que é de mais sagrado, que é a nossa vida, que é a nossa identidade. Então é esse registro que eu queria deixar claro aqui. E aí eu deixo para vocês agora, se vocês quiserem falar alguma palavra, alguma colocação. Importantíssimo, Dri. Eu acho que você coloca um ponto também, que eu estava pensando, inclusive, quando eu ouvi a Isabela falar, né, sobre o tanto que essa questão é estrutural. Nós que somos mães de meninos, né, nós temos um papel importantíssimo para quebrar com isso, para trazer uma outra perspectiva, para formar esses meninos, para não perpetuarem, para não repetirem, de repente, atitudes dos colegas. Eu acho que é fundamental mesmo, e é algo que me preocupa. Meu filho está com 1 ano e meio e várias vezes eu me pego conversando com meu marido sobre, mas como é que a gente ensina para ele que não pode fazer tal coisa, que não pode falar de tal forma quando a gente está discutindo sobre esse combate ao machismo, à misoginia, né? E a gente está com um menino de 1 ano e meio. Eu fico pensando nos desafios de quando entra na adolescência, o seu, né, Dri, está aí na pré-adolescência, adolescência, como é que isso ganha, né, uma importância exponencial. Então, eu acho que é algo que, sim, nós, mães de meninos, temos que pensar em formas de não perpetuar isso e fazer disso ensinamentos diários e constantes, né? Não pode ser só quando tem algo na escola ou quando aconteceu uma situação, não. Tem que ser algo permanente para que, de fato, eles internalizem isso e repassem isso ao longo da vida, né, meninas?
Acho que é isso, não é aquele papo que sempre fica lá, esse papo feminista, o papo machista, é uma coisa que acontece todos os dias e todo dia a gente tem que ficar atento, porque muitas dessas coisas são estruturais, a gente comete ali sem ver, então é um exercício mesmo de vigilância. Vigilância, exemplo, né, dentro de casa, nas relações. Então é sempre esse olhar atento, né, para que os exemplos bons sejam seguidos.